Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nós estamos aqui para continuar a leitura deste livro maravilhoso, Como se tornar um líder servidor, os princípios de liderança de um monge e o executivo. Hoje nós vamos começar mais um capítulo, capítulo 5. Nós vamos falar um pouquinho sobre gentileza e responsabilidade. Vamos lá? Ele vai começar aqui com duas frases interessantes. Ele vai dizer assim, ó, eu amo você, sou muito seu fã. De Jack Wilt para Jeffrey, sei lá o que. E aí embaixo ele vai colocar assim, ó, você é responsável pelo pior ano da empresa. Terei de afastá-lo se não puder dar um jeito. Jack para Jeffrey. Acho que é isso. Vou colocar aqui para vocês, não sei se vai dar para vocês ver. Ó. Deu para ver? Acho que não, né? Mas tudo bem. Eu tive boa intenção, não é o que vale, mas eu tive. Vamos lá para este capítulo, fazer a leitura com vocês. Para quem gosta de saber, página 63. Boas maneiras. Esta foi a resposta de Peter Drucker quando perguntado sobre como ele definiria as habilidades fundamentais no local de trabalho. Então ele definiu como boas maneiras. Minha experiência demonstra que a gentileza e a honestidade são as áreas em que os líderes mais perdem o equilíbrio. Então, pela experiência dele, demonstra que a gentileza e a honestidade são as áreas que os líderes mais perdem o equilíbrio. Ser gentil e ser honesto, tá? Às vezes perdem a mão tanto para mais quanto para menos, né? Recebo com frequência telefonemas de pessoas da área de RH que se mostram frustradas e desesperadas com a inabilidade de seus executivos. Travessão. Venham depressa, Sr. Hunter. Nossos gerentes e supervisores são autênticos desastres em matéria de lidar com pessoas. Por favor, ajude-nos a lhes ensinar algumas habilidades interpessoais o mais depressa possível. Diz que hoje tem se pregado muito de que o que mais se precisa é entender de gente. As pessoas estão chegando a essa conclusão. E é engraçado porque nós vivemos uma geração que menos se entende. E que menos entendem os outros, não no sentido de conhecimento. Eles têm muito conhecimento, é temperamento, é personalidade, é isso, é aquilo. Mas tem cada vez menos habilidade de lidar com as coisas. As pessoas trabalhavam 25 anos numa empresa, lidando praticamente com as mesmas pessoas. Eles aprendiam a lidar, aprendiam muitas coisas. Hoje em dia a gente tem menos essa habilidade em nós. Então isso tem sido um desafio muito interessante para a gente pensar, tá? Mas é isso. Como líder, nós vamos precisar saber lidar com as pessoas. E aí há esse desafio aqui lançado. E ele vai dizer assim, ó, quando isso acontece, adoro responder, 2 pontos. Seus supervisores possuem excelentes habilidades pessoais. Sempre há silêncio no outro lado antes da revelação previsíveis. 2 pontos. Como pode dizer isso? Não conhece nosso pessoal, nunca esteve aqui antes. É verdade, respondo sem hesitar. Mas aposto seu salário que, se eu juntar todos os seus inábeis gerentes num coquetel com pessoas importantes, o que você acha que vai acontecer? Isso mesmo, você adivinhou. Um comportamento maravilhoso e respeitoso. No fundo, eles sabem se comportar. Apenas desenvolveram o hábito lamentável de serem grosseiros com as pessoas que não consideram importantes. E sua empresa permitiu este mau hábito. Surgisse e continuasse. Mas isso é uma coisa que podemos mudar. Uma técnica eficiente para que as pessoas percebam seu comportamento inadequado é gravar o processo de entrevista de cada novo funcionário. Você mesma que está no vídeo, Darlene. É você mesma, perdão, que está no vídeo, Darlene? Como você era simpática. Repare como você estava afável naquele dia. Se olhar bem, verá que até sorriu um pouco. Sabemos que você consegue. Sabemos que você possui habilidades interpessoais. O que aconteceu com aquela pessoa? Imagina, né? Você está lá na empresa há alguns anos, começa a ser grosseiro, chefe das pessoas, aí eles param, pegam o vídeo da entrevista, mostra para você e fala assim, então, tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é você. E aí? O que tá acontecendo? Acho que isso seria bem interessante, viu? Imagina. Enfim, né? É muito interessante, abrindo um parênteses aqui, a gente colocar isso, porque isso é muito real. A gente vê isso em algumas pessoas. Pessoas que tratam pessoas de formas diferentes. Isso revela uma falta de integridade, onde você não trata as pessoas bem porque você é assim, mas porque é conveniente.
Isso tem a ver com interesses, né? Isso tem a ver com, sei lá, não sei uma palavra, desonestidade. Não sei bem o que é deslealdade, eu não sei qual é a palavra. Mas para pensar isso, tá? Como você trata as pessoas fora da sua casa, como você trata os da sua casa, né? Você é gentil, você fala por favor, com licença, obrigado para todas as pessoas, né? Você precisa ser alguém coerente. Não adianta você falar para os outros de fora, mas não para os de dentro. Você precisa ter as coisas enraizadas em você, independente de para quem. Porque as pessoas não podem afetar o seu comportamento. O seu comportamento ele tem que estar pautado nos seus princípios e valores. E isso é algo que a gente precisa pensar com urgência, porque a gente tem visto um mundo onde as pessoas não se comportam assim. É claro que nós vamos agir diferente, em lugares diferentes, com pessoas diferentes, porque as pessoas elas extraem algo diferente de nós, mas não no sentido de caráter, tá? No sentido de ter mais liberdade, conversar mais alto, rir, se comportar um pouco mais sério, né? Ser um pouco mais, falar de assuntos um pouco mais complexos, e assim vai, tá bom? E aí ele continua dizendo assim, ó, quando treino gerentes insensíveis, sempre digo, 2 pontos. Eu poderia perguntar ao seu marido ou mulher, ou qualquer outra pessoa importante em sua vida, como você era no tempo em que tentava impressionar os outros. Tenho certeza de que o que definiriam como uma pessoa doce, afetuosa, gentil, boa ouvinte e ponderada. Essa é a pessoa que precisamos que você seja como líder. George Washington já pregava a importância das boas maneiras no desenvolvimento pessoal e profissional. Abre aspas. Até onde vai na vida depende de ser terno com os jovens, compadecido com os idosos, simpático com os esforçados e tolerante com os fracos e forte. Com os fracos e fortes. Porque em algum momento da vida você vai descobrir que já foi tudo isso. Fecha aspas. Então ele vai falar que quando você estava tentando impressionar as pessoas, você agia de uma determinada forma. E é isso que você precisa continuar fazendo como líder. No caso, para que haja uma coerência, você precisa se tornar essa pessoa, né? Mesmo que você ainda não sinta, mesmo que você ainda não seja, haja como se fosse, tá? E essa frase é muito interessante, né? Até onde vai na vida depende de ser terno com os jovens, compadecido com os idosos, simpático com os esforçados e tolerante com os fracos e fortes. Porque em algum momento da vida você vai descobrir que já foi tudo isso, né? No caso dos idosos ainda será. Então isso é algo muito importante, essa questão da empatia, né, ou da simpatia que nós precisamos ter, certo? Nosso próximo tópico é: você está escutando? E aí ele continua dizendo assim: a maior oportunidade que temos todos os dias de sermos atenciosos com os outros é a maneira como decidimos escutá-los. Gente, isso aqui é um tópico muito importante. Estou dando um curso de liderança e as pessoas falam assim: qual que é a sua maior dificuldade como líder? Comunicação. E realmente, essa é a nossa maior dificuldade. Também tenho dificuldade com isso, tá? Mas chega a ser estranho, sabe por quê? Porque ao invés de elas tentarem ouvir melhor, elas estão tentando falar melhor. E eu vou te dar uma dica extra aqui. Para você conseguir se comunicar melhor, você precisa ouvir melhor. E ouvir não é ficar calado. É uma postura de realmente tentar entender o outro, a ponto de você fazer perguntas para entender a linha de raciocínio da outra pessoa. O que leva aquela pessoa a pensar daquela forma? Tem gente que fica irritadíssimo comigo porque eu faço um monte de perguntas e a pessoa fala, meu Deus, né? Nem deixo a pessoa terminar a frase, mas é porque eu sou um pouco agitado. Mas é porque eu quero te entender mesmo. Eu quero compreender o que você pensa. A ponto de quando a pessoa, você ter outras atitudes, eu mais ou menos já sabia até que atitude você vai ter, porque eu entendi como você raciocina, tá? E isso não é algo muito complexo de fazer, porque se eu consigo fazer, uma coisa que eu te garanto é que você também consegue. Então isso vai de um esforço. A minha cabeça ela pensa muito e em muitas coisas. Mas quando você está falando, eu estou pensando em como eu posso te entender. E eu canalizo os meus pensamentos para isso. Tanto daquilo que você já falou comigo, quanto daquilo que você está falando naquele momento. Então, aprenda algo. Você precisa escutar melhor. Ouvir, e aí eu já nem sei mais explicar a diferença, mas seja ativo na sua escuta. Escute, tente compreender os outros. Não tente responder bem às pessoas. Porque se você compreender a pessoa, às vezes você nem vai precisar responder.
Então, para com esse orgulho de querer ter a última palavra, de dizer o que é preciso e simplesmente ouvir a pessoa por ouvir. Não. Tente ter uma boa relação. Às vezes a pessoa vai falar exatamente o que você pensa de uma forma diferente e vai falar, é isso aí mesmo. Nós estamos pensando a mesma coisa e estamos aqui perdendo tempo. É isso aí mesmo. Então, por favor, tá? Pense sobre isso e tome cuidado com isso. Pergunta. Você é um bom ouvinte? Muitas pessoas acham que são, mas a realidade é que a maioria, quando se dá o trabalho de escutar, o faz de maneira seletiva. 2 pontos, abre aspas. Quando Bob vai parar de falar para que eu possa dar a resposta certa? Ponto de interrogação. Ou, abre aspas. Quando meu filho vai parar de falar para que eu possa lhe dar a minha visão dessa coisa? Ou, ainda, abre aspas, como posso manipular essa conversa para que possa seguir o rumo que eu desejo? Segundo Will Rogers, se não soubéssemos que teríamos a oportunidade de falar em seguida, ninguém escutaria. Pode ser. Escutar pressupõe uma atitude em relação às pessoas. Gente, isso aqui é muito importante, porque a maioria das pessoas pensam assim. Elas não escutam o outro, elas só querem que ele pare de falar em algum momento para que ela tenha a oportunidade de falar. E isso é um problema, porque como eu disse, às vezes a pessoa está dizendo a mesma coisa, ou ela está trazendo um ponto de vista que você não tinha. Principalmente idades diferentes, gerações diferentes, e até mesmo a sexualidade diferente, um homem com uma mulher. Ele tem uma visão que você não tem, que eu não tenho. Mas nós temos uma visão que ele também não tem. E nós precisamos se ouvir para que a gente se entenda, gente. Quando as pessoas falavam para mim que uma das minhas habilidades é ouvir, eu fiquei super assustada, porque eu nunca achei que eu fosse uma boa ouvinte. Mas qual que é a questão? É que eu tenho a intenção de entender as pessoas. Eu não sou paciente em ouvir. Eu não sou aquela pessoa que fica quieta ouvindo. Eu faço um zilhão de perguntas. Mas a minha intenção real é de te entender. Não é de falar. Então eu necessariamente não trago a minha opinião para a conversa. Eu estou tentando te ouvir, então eu faço perguntas, eu pergunto se o que você está querendo dizer é aquilo. E às vezes as pessoas ficam até um pouco irritadas comigo, mas o que a maioria diz é que quem convive aprende a lidar com isso por ver que isso é real e sincero em mim. Então, eu estou falando de uma pessoa que já ouviu feedbacks positivos daquele que eu lidero em relação a ouvir. Então é por isso que eu estou tendo a ousadia de dar algumas dicas. Mas eu não me considero uma grande ouvinte. Mas diante do que eu tenho visto ultimamente, é um caminho que eu já percorri. Eu tive que ser muito intencional nele. Então essa é a minha dica para você. Ouvir é algo que você faz intuitivamente. Você vai ter a oportunidade de dar o seu ponto de vista. Ele muitas vezes não vai fugir da sua cabeça. No meu caso, eu esqueço algumas coisas realmente que eu quero falar, mas também tenho aprendido que a conversa ela precisa fluir. E a pessoa também precisa te dar uma pausa para que você fale em alguns momentos, para você não esquecer algumas coisas, né? Mas você vai construindo uma relação de conversa. Mas lembre-se de algo. Escute as pessoas. Eu tenho muita dificuldade de não responder às pessoas. Às vezes a pessoa fala para mim, é só um desabafo, eu não quero conselhos. Aí eu falo, eu não consigo. Mas isso faz parte da minha característica. Eu falo muito, eu falo até sozinha, tá? Mas se eu soubesse que eu não teria a oportunidade de responder, eu ainda ouviria muitas pessoas. Eu ouviria muitas coisas. A gente escuta vídeos do YouTube, pessoas, então eu ouviria sim, talvez. Né? Não tenho uma certeza absoluta, mas eu sei que a maioria das pessoas não ouviriam, porque elas não teriam oportunidade de falar. E isso é um problema muito grande. É um problema muito grande. Porque a gente não está tentando ouvir, não está tentando entender, e isso atrapalha a nossa comunicação. Então, escutar pressupõe atitude em relação às pessoas. Você precisa ter essa atitude de respeito, consideração e entender que o seu papel não é respondê-las, mas naquele momento é ouvi-las para entendê-las, até para que faça sentido o que você vai responder. Eu sempre digo uma coisa, vai ficar grande isso aqui, mas eu vou falar para vocês. Eu lembro uma vez que eu estava tendo meio que uma discussão, e aí eu falei para a pessoa assim, você não está me entendendo. Aí ela falou assim, você está me chamando de burra? Eu falei, não, a sua resposta em relação ao que eu acabei de falar me revela que você não me entendeu. Porque se você tivesse me entendido, você nunca ia falar o que você acabou de falar. De todas as possibilidades, não existe a possibilidade de você responder isso. Então você não está me compreendendo. Então neste momento talvez seja melhor a gente não continuar essa conversa. E a pessoa ficou muito brava, mas a forma como nós respondemos revela se nós ouvimos de fato a pessoa. Porque se ela não está me ouvindo, ela vai continuar dizendo o que ela está dizendo, mas não faz sentido eu conversar com alguém que não quer me ouvir. Entende? Eu amo conversar com as pessoas, porque eu amo ouvir as pessoas.
mas eu também gosto de ser ouvida. Se eu vou conversar com você e você não quer me ouvir, você responde coisas que não faz sentido com o que eu acabei de falar, pra que a gente vai conversar? Se você já tem sua opinião e não quer mudar, vamos ficar cada um em silêncio. Ocupa, gasta até menos energia, porque eu penso muito para falar, no sentido não de que eu penso para falar, mas passa muita coisa na minha cabeça quando eu tô conversando, então para mim até me descansa um pouco, né? Então assim, pense sobre isso, de verdade no seu coração. Aprenda a ouvir as pessoas, não queira trazer a sua opinião crua, mas escute a pessoa até para que você saiba como trazer a sua opinião de forma mais eficiente, tá bom? Mas vamos continuar aqui, senão eu não termino esse tópico e eu quero terminar esse tópico para a gente dar continuidade, tá? Se usarmos a escuta empática, conseguiremos nos colocar no lugar dos outros e, abre aspas, ver como eles veem, sentir como eles sentem, fecha aspas. Isso é muito importante, tá? A técnica exige muita disciplina e um ambiente sem barulho ou distrações para que seja possível prestar atenção ao que está sendo dito. Então, o que é ter uma escuta empática? O que é isso? Você vai buscar entender o ponto de vista, entender como a pessoa vê, como ela se sente em relação àquilo, por que ela tem aqueles sentimentos. E isso é muito importante numa conversa, tá? Exige muita disciplina e muitas vezes você vai ter que ter um ambiente mais calmo. Conversas profundas e complexas, normalmente eu gosto de estar sentado na mesa, com a garrafa de café na frente, um docinho para beliscar, de preferência um salgado também, né? E aí muito tempo de conversa. E eu não tô falando isso é mentira, isso é verdade. Eu amo isso e eu gosto muito, eu aprendi que eu gosto muito de ouvir, mais ativamente, mas eu gosto de ouvir. E eu sempre achei que eu não gostasse de ouvir porque eu gostava de fazer perguntas, mas é só porque eu quero entender, tá, gente? Eu só quero entender, eu prometo pra você que é isso, tá? Mas vamos lá. O Robert Greenleaf, sei lá eu, que é o cara que a gente leu alguns capítulos atrás aí, acredita que a escuta empática é uma das melhores maneiras de se desenvolver a confiança em outro ser humano. Abre aspas. É preciso se submeter a uma longa e árdua disciplina para aprender a escutar de forma que esse hábito se torne uma reação automática. Já observei transformações extraordinárias em pessoas que foram treinadas para escutar. Então ele vai dizer que escutar, né, ele acredita, né, que a escuta empática é uma das melhores maneiras de desenvolver confiança. Eu também acho. Eu também acho, tá? Quando eu entendo as outras pessoas, além de eu confiar nelas, eu creio que elas também confiam em mim. Porque elas viram a minha reação quando eu de fato as entendi. E elas estão vendo que de fato eu me preocupo com elas. Tanto como líder, como amiga, como qualquer coisa, gente. Realmente eu acho que isso é real, tá? Eu tenho comprovações na minha vida de que isso aqui funciona, né? Não sei se é a verdade absoluta, no sentido de que não existe outras formas, eu acho que existe, mas com certeza é uma ótima forma de desenvolver confiança, tá? E ele vai dizer que para isso é preciso submeter a uma longa e árdua disciplina, tá? Para você aprender a escutar. Ou seja, escutar é algo que você precisa se esforçar para aprender. Não é osmose, não é natural, não é dom. É fruto de disciplina, de fazer constante, de parar, de se esforçar para alcançar aquele objetivo, tá? De forma que esse hábito se torne uma realidade automática. Então aí é naturalmente você ouvir as pessoas. No meu caso, eu não considero já como um hábito total. Eu escuto algumas pessoas, eu busco ser muito intencional em ouvir algumas pessoas, mas tem outras pessoas que eu confesso não ter muita paciência. Eu escuto também, porque acho que se tornou natural, mas não tem muita vontade. Só para deixar claro, abrindo um parênteses aqui. Mas eu acredito que sim, tenha se tornado um hábito, porque quando eu escuto, eu realmente estou tentando entender aquela pessoa, e às vezes nem faz sentido para mim, e eu já dou uma desanimada, preciso melhorar nisso aqui. Mas enfim, para se tornar uma realidade automática. E ele vai falar que ele já observou transformações extraordinárias em pessoas que foram treinadas para escutar. Gente, isso é muito real. Há uma transformação muito grande na vida, porque ao invés de você supor coisas, ao invés de você ficar tentando ali colocar a sua expressão nas suas suposições, você vai de fato ouvir e você vai parar de supor. Ai, que maravilhoso que é isso. Mas vamos continuar. Há um velho ditado segundo o qual tudo que o líder faz sinaliza uma mensagem para os outros. Pense na quantidade de oportunidades que temos todos os dias para enviar recados gentis a pessoas pelo simples ato de nos oferecer para escutá-las. Ele vai dizer assim, um velho ditado, segundo o qual tudo que o líder faz sinaliza uma mensagem para os outros. Eu acredito que isso é muito real. Ontem eu estava conversando com uma pessoa, ela falou para mim, vocês têm noção
do tamanho da influência que você já causou nessas pessoas e quanto as suas palavras são importantes para elas, eu não tinha parado para pensar nisso. Eu sempre soube que eu tinha alguma influência, né, com alguns liderados meus e algumas pessoas que convivem comigo, né, que não têm um título direto de liderado, e são influenciadas por mim, então são meus liderados. Mas o quanto que isso é poderoso, porque com a convivência você vai vendo isso se aflorar, e aí você fala assim, meu Deus, eu tenho que tomar muito cuidado. Isso é real, o líder ele passa uma mensagem. Se eu chego atrasado, se eu chego no horário, se eu estaciono em determinado lugar, se eu não estaciono, se eu visto de uma determinada forma, se eu faço determinada coisa, passa uma mensagem, e eu preciso entender isso, né? Eu preciso entender isso, eu preciso ter a responsabilidade com isso, a forma como eu me visto em determinados lugares. Conforme eu vou para aqueles lugares, eu estou passando um sinal de respeito ou não respeito, de consideração ou não consideração, de convívio ali. Então eu preciso entender isso. Eu preciso ser intencional nisso, nessa comunicação, não apenas com as palavras, mas também com as atitudes. E aí vai falar assim, ó, pense na quantidade de oportunidades que temos todos os dias de enviar recados gentis às pessoas pelo simples ato de nos oferecermos para escutá-las. Você vai demonstrar respeito, consideração, se importar com aquela pessoa, se preocupar com ela quando você simplesmente para ouvi-la. Oi, tá tudo bem com você? Ah, tá tudo bem. Quem pergunta, eu aprendi esses dias, quem pergunta quer ouvir. Você tá bem mesmo? Ah, eu tô mais ou menos. Você quer falar sobre isso agora? Você quer falar sobre isso mais tarde? Você quer marcar um tempo? Você quer me ligar na hora do almoço? O que você precisa? Eu quero te ouvir. Imagina aí. Pensa se alguém fizesse isso com você. Pensa. E aí dá o horário de almoço, essa pessoa te liga. Você nem precisa ligar para ela. Ah, vai conquistar a sua confiança, o seu respeito, a sua consideração ou não? Aí só a resposta que ela for dar que não pode complicar tudo, mas se não, meus amigos. Então a gente precisa pensar muito sobre a comunicação em vários sentidos, de uma forma ampla. Mas eu vou reforçar esta dica. O seu maior problema em se comunicar é não ouvir. Você precisa ouvir, escutar as pessoas de forma empática, de forma ativa, querendo compreendê-las e não apenas falar. Vá para uma conversa querendo entender o outro, mas o outro não quer me entender. Tudo bem, faça a sua parte. Você é um líder, você vai influenciar aquela pessoa a aprender a ouvir. Mas primeiro você tem que ir para esse lugar de ouvir, para depois querer levar as pessoas, beleza? Nós estamos aqui no capítulo 5, estamos na metade do Você Escuta. Tem a outra folha, mas eu vou deixar para o próximo encontro nosso aqui de leitura, para o próximo vídeo, para o próximo, sei lá eu como é que chama isso aqui. Então eu vejo você lá, tá bom? Não esqueça, se esse vídeo te abençoou, se essas informações têm ajudado você, vai lá e manda para alguém que também precisa ouvir isso aqui. Pensa aí por 3 minutos. Cara, quem precisa ouvir isso aqui? Pensou em 10 pessoas, manda para 10, pensou em uma, manda para uma. Para quem faz sentido, beleza? Se isso aqui te abençoou, abençoe outras pessoas também. E eu vejo você, esse assunto ainda não acabou, tá? Então eu vejo você na próxima. Até lá.